Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Escola. Estamos aqui para mais uma aula de História. Eu, professor Wilson, juntamente com a professora intérprete Williane. Hoje nós vamos discutir vários assuntos e preciso que vocês se mantenham atentos. E nós temos uma aula hoje com o seguinte tema: por que estudar História? Perspectivas para o compreender e intervir. Afinal, o conhecimento ele precisa ser utilizado em benefício da sociedade em que nós vivemos. Chegamos a mais um final de ano de estudos sobre a história, sobre o tempo, sobre você e a história do homem ao passar do tempo. Estudar história não é sobre memorizar datas, locais ou acontecimentos para depois recitá-los. Estudar história é uma possibilidade para conhecer a si, o outro, a sociedade e assim intervir. Nesta aula, faremos uma revisão de alguns fatos históricos estudados durante esse ano e os problematizaremos novamente, visando provocar uma maior compreensão sobre esses fatos no presente. Explicaremos e demonstraremos que, através do conhecimento e compreensão de nossa realidade e sociedade, podemos intervir nestas para promover uma sociedade justa e equitativa. O pensador alemão Jörn Husen, que defende em sua teoria que o ensino de história ele precisa servir para compreender como o pensamento histórico contribui para orientar temporalmente a vida humana para dentro, para a nossa identidade, e para fora, para a nossa praxis, para o nosso fazer no dia a dia. Como bem diz o historiador Mark Bloch, a história não é a ciência que estuda os acontecimentos do passado simplesmente, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. Nestes últimos anos, a nossa sociedade ela tem experimentado algumas críticas a vários fatos históricos. E esses fatos históricos, então, têm sido revistos, né? Então, esse revisionismo histórico, por parte de algumas pessoas, tem dito que não houve ditadura militar no Brasil, que o Holocausto, que é o sacrifício de milhões e milhões de judeus na Alemanha, não existiu. Existem pessoas que defendem que a Terra é plana, algo que já foi provado cientificamente durante muito e muito tempo, e recentemente nós temos visto esse debate novamente. Existem pessoas hoje em dia que dizem que não existe racismo no Brasil e que nós vivemos numa democracia racial. Esses assuntos que nós vamos discutir e que serão apresentados para vocês, eles precisam ser compreendidos dentro do seu próprio contexto. Então nós precisamos historicizar esses fatos e esses acontecimentos. Então o que é historicizar? É atribuir o caráter histórico, é colocar o fato, o fenômeno, o acontecimento no seu devido contexto histórico. Nós não temos como fazer uma análise sem levar em consideração a época e os porquês daquele acontecimento. Convido vocês a partilharem comigo este caminho pelas trilhas da história e da construção do pensamento histórico. No primeiro momento, nós faremos uma análise sobre os ex-escravizados no pós-abolição no Brasil. A abolição da escravidão foi importante porque trouxe igualdade jurídica, ou seja, igualdade perante a lei para todos os brasileiros, independentemente da origem étnica de cada um. Porém,
Essa libertação, a Lei Áurea em si, ela não foi suficiente para igualar na prática os ex-escravizados e seus descendentes aos demais cidadãos brasileiros. A Lei Áurea deixou os abandonados à própria sorte, desprovidos de qualquer patrimônio e vivendo na absoluta miséria, a grande maioria deles. Em contrapartida, nós temos o fim, da escravidão no Brasil. Em contrapartida, no início da República, ocorreu no Brasil a chamada Grande Imigração. Nesse período, muitos estrangeiros deixaram seus países de origem e vieram se estabelecer no Brasil. Desde a época da proibição do tráfico de escravizados africanos em 1850, diversos grupos da elite brasileira compartilhavam essa ideia. Qual ideia? Precisamos trazer outros povos para o Brasil, que sejam europeus e brancos, para que nós possamos limpar dessa forma o sangue negro africano no Brasil. E era necessário, então, trazer esses imigrantes a fim de substituir a mão de obra escravizada. E com a abolição da escravidão em 1888, essa mesma elite, grande parte, aderiu a essa ideia. O governo, então, republicano, deu grande incentivo à imigração para o Brasil, investindo no subsídio da viagem das famílias de imigrantes. O que significa isso? Em alguns momentos, o governo pagou a passagem para que esses imigrantes, então, viessem para o Brasil. O governo brasileiro começa, então, a investir recursos para trazer esses europeus para o Brasil. E aí, concomitante, juntamente com essas práticas pensadas pela elite brasileira, nós temos já na República a Constituição de 1934, que determinava que era dever do Estado estimular a educação eugênica. E o que é essa educação eugênica? Essa educação ela estava associada à ideia de que os jovens não contraíssem matrimônio com raça negra e indígena, principalmente. Então, eles tinham que gerar filhos eugenizados em números maior do que os degenerados, como eram chamados os descendentes de escravizados que viviam no Brasil. Ah, mas qual é o problema que isso traz para nós hoje? Dentro daquele contexto, fim da escravidão, assinatura da Lei Áurea, o governo esquecendo aqueles ex-escravizados, financiando a vinda de imigrantes para o Brasil, nós temos a nossa sociedade, então, sendo afetada por isso. Hoje, nós vemos o reflexo dessa política. Eu trouxe para vocês essa música de Elza Soares, onde ela diz: a carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico. Exemplificando o que acontece com a população descendente dos ex-escravizados no Brasil. Então nós precisamos compreender e historicizar esses acontecimentos, esses fatos históricos, para que nós possamos compreender esta sociedade no presente e nós consigamos então intervir nessa sociedade. Um outro momento nós temos aqui também é a divulgação do que é chamado de Plano Cohen, um documento divulgado pelo governo brasileiro em setembro de 1937 e atribuído à Internacional Comunista, contendo um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. Só que anos mais tarde ficaria comprovado que o documento foi forjado com a intenção de justificar a instauração da ditadura do Estado Novo em novembro de 1937. Getúlio Vargas, então, um presidente eleito, juntamente com seu staff, ele cria e organiza esse Plano Cohen como justificativa. Olha, os comunistas vão tomar o poder, então nós precisamos dar um golpe de Estado.
eles dão o golpe em 1937 e começa assim a ditadura do Estado Novo. Sempre nós ouvimos agora, nesses últimos tempos, que não houve ditadura militar no Brasil. Eu gostaria que vocês pudessem assistir esse filme chamado Zuzuendio, né? Esse filme ele trata sobre a vida de uma estilista de classe média alta no Brasil, chamada Zuzuendio. Ela não se importava muito com o que acontecia com a sociedade durante a ditadura militar. Mas a partir do momento em que seu filho se envolve na luta contra a ditadura e passa a ser perseguido, ela percebe que existe algo de errado no Brasil e o filho dela some e ela quer encontrar o filho para descobrir o que aconteceu. Então, no filme nós temos esse desenvolvimento. Lembrando, esse filme é baseado em fatos reais. Então, se você quer conhecer a nossa história, vamos estudar, vamos historicizar esses acontecimentos. Um outro ponto também que nós podemos exemplificar para demonstrar que, de fato, houve ditadura militar no Brasil é quando o cantor Caetano Veloso ele é exilado do Brasil. Ele tem que se retirar do Brasil e ir para um outro país, porque aqui ele era perseguido pelo regime militar, em virtude das letras que escreviam e da forma como se manifestava também contra essa ditadura militar. Enquanto ele estava exilado na cidade de Londres, ele escreve a letra da música London, London. Ele diz: estou vagando, dando umas voltas sem direção. Estou solitário em Londres. Londres é amável assim. Cruzo as ruas sem medos, todo mundo deixa o caminho livre. Pense por um momento. Por que ele cruza a rua sem medo? E por que todos deixam, então, esse caminho livre? Num outro momento da música, ele diz o seguinte: ó, domingo, segunda, outono passam por mim, e as pessoas passam apressadas com tanta paz. Um grupo aborda um policial. Ele parece tão satisfeito em poder atendê-los. Isso é marcante como ele faz referência, né, a esse grupo que aborda a polícia e o policial está satisfeito em atender esse cidadão. Pesquise você o porquê Caetano foi exilado, ouça a música London, London, é óbvio que ela é cantada em inglês, mas você pode buscar a tradução, assim como busquei, e trazer para a interpretação da nossa sociedade nesses momentos, como foi conversado. Para nós finalizarmos, eu trouxe essa reportagem da Folha de São Paulo, dizendo que o Brasil vive uma escalada de grupos neonazistas e aumento de inquéritos de apologia ao nazismo pela Polícia Federal, que tem investigado isso. O nazismo no Brasil, a apologia ao nazismo é proibido por lei. E por que será que isso tem acontecido? Esse aumento, essa escalada? Porque as pessoas elas não historicizam esses fatos históricos. Então precisamos conhecer esses fatos. Nesta aula, então, nós caracterizamos esses fatos históricos, explicamos e demonstramos que através desse conhecimento e compreensão, nós podemos interferir na nossa sociedade. Eu peço a você que leia o 3º artigo da Constituição Brasileira de 88, e, em seguida, escreva um texto comentando o significado de cada inciso em algarismo romano e compartilhe em suas redes sociais, Instagram e Facebook, e marque a SMR Goiânia também como exemplo de atividade. Você pode encontrar esse 3º artigo da Constituição em seu livro didático. Obrigado por nos acompanhar até aqui, encerramos por aqui e até a próxima.